Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar nossa reflexão sobre Evagrio Pôntico, o Tratado Prático da Vida Monástica, terceiro encontro, sobre os 8 pensamentos. Nesse encontro hoje vamos tratar dos 4 primeiros pensamentos, parágrafos 6 a 10. São parágrafos aplicados à vida dos eremitas e dos simples monges. Nós vamos ler o comentário, nós vamos ler o texto, depois com alguns comentários. Eis a série dos 8 vícios capitais. 8 são os pensamentos que geram os vícios. Nesses está contido qualquer outro pensamento. O primeiro é a gula, e logo em seguida vem a fornicação. O terceiro é a avareza, o quarto é a tristeza, o quinto é a cólera, o sexto é a preguiça, a assídia, o sétimo é a vanglória, o oitavo é o orgulho. Ora, todos esses pensamentos acontecem ou não acontecem na alma, e não está em nosso poder, ao contrário, que eles retêm ou não retêm em nosso pensamento. Se eles excitam ou não nossas paixões, isso tudo depende de nós. Segundo Evagrio, de fora se refere às tentações diabólicas ou ocasiões provocadas pelo ambiente. Deles recebemos só o convite e impulsos. A responsabilidade do consentimento depende de nós, somente de nós. Os 4 primeiros pensamentos. Número 7. Vício da gula. O pensamento da gula é aquele que provoca logo, na mente do monge, a queda de sua sese. Ele projeta na mente o estado do seu estômago e aquele do fígado, do baço e da hidropsia, que significa acúmulo normal e excesso de líquidos nos tecidos e cavidades do corpo. Continua. E qualquer doença grave e na escassez das coisas necessárias e a falta de médicos. Frequentemente, ele lhe faz também voltar à mente o caso de alguns irmãos mortos, caídos, por causa destes mesmos males. Acontece também às vezes que alguns monges, tomados desta ânsia, que é a ânsia da gula, decidem aproximar de outros monges que se dão à abstinência para lhes contar suas dificuldades, completamente convencidos de que haviam sido reduzidos a este estado por causa da ascese. Comentando, o que aqui acontece é que a ânsia do monge não se deu pelo efeito em razão do vício da gula, mas o de reduzir o excesso de seu jejum, o que parece ser sugestão do demônio. Ele tem que ter equilíbrio. Né? 8º, o vício da fornicação.
O demônio da fornicação induz ao desejo de corpos diferentes, isto é, atraentes, e se apega com mais ferocidade àqueles que se dedicam à abstinência, para convencê-los que eles não chegam a nenhum lugar, e assim procura induzi-los a desistir. Deste modo, contaminando a alma, ele a arrasta até aqueles atos vergonhosos. Além disso, a persuade a dizer certas palavras e escutar, ouvir outras iguais. E tudo isso se aqueles atos fossem visíveis diante dos olhos. O vício da avareza. Tudo aqui se refere à vida do monge. O vício da avareza. A avareza deixa, isto é, nos permite vislumbrar uma velhice longa e a fraqueza dos braços em realizar trabalhos estressantes e a possibilidade da fome e futura enfermidade, como as dores da pobreza, e também permite prever o quão deprimente será receber de outros aquilo que deverá servir às próprias necessidades. No comentário, nós podemos dizer que o conteúdo deste capítulo encontra suas razões nas condições do eremita, mas também do monge comum, pobre e privado de tudo. O pensamento de uma velhice ociosa, enferma, podia facilmente induzi-lo a colocar de lado certas economias que podem ser usadas em qualquer ocasião de necessidade. 10. A tristeza sobrevém às vezes por causa da cessação dos desejos. Às vezes ela vem acompanhada com a cólera. Quando ela nasce na aridez dos desejos, vem deste modo. Certos pensamentos, quando ganham, e quando eles são assumidos, e conduzem a alma à recordação da própria casa, como dos familiares, da vida privada. E assim, quando estes pensamentos vêm à tona, e que a alma não coloca resistência, não luta contra ela, mas entrega a elas, então se conquista a alma submergindo na tristeza. A alma se torna então triste nessas lembranças consentidas, como se as coisas passadas não pudessem existir. Não pudessem existir jamais no futuro, por causa da vida que foi iniciada. Assim, aquela alma infeliz, quanto mais se deixa levar pelos primeiros pensamentos, tanto mais se sentirá reprimida e abatida por causa das convicções que chegam inesperadamente. Quando a pessoa volta, está no presente, volta ao passado, e essas lembranças fazem com que ele queira retomar aquilo que está no passado, lamentando aquilo que passou, as realidades vividas. Então, naquele momento presente, ela se torna uma pessoa triste por causa dessas lembranças. Evagrio supõe duas causas para explicar a origem da tristeza: a cólera e a insatisfação pela vida tomada. A pessoa se arrepende e olha para trás. O pensamento que ele aqui fala são sugestões dos demônios, que o querem tirar da escolha feita, enfraquecendo essa escolha, trazendo então a tristeza. Não dá razão a pensamentos
que possam minar a vida escolhida, mas reafirmar a escolha e se colocar livre diante de apegos de sentimentos e realidades deixadas. Quem põe a mão no arado não olha para trás. Lucas capítulo 9, versículo 62. A determinação é importante, fundada na certeza do que se abraça e na gratidão do que foi deixado por um bem maior. A tristeza hoje vem junto com a angústia e depressão, que atormenta a vida de tantas pessoas. Não se deixar ser vencido pela tristeza, mas vencer a tristeza pela alegria. Nos diz São Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. O motivo da alegria não é o que deixamos, mas o motivo da alegria é o que abraçamos. Abraçamos, então, o Senhor. E nós vamos dar continuidade a esses pensamentos, os 4 outros pensamentos que formam os 8 pensamentos, que prejudicam a vida de entrega total do monge à sua escolha, à sua ascese, à sua vida entregue totalmente a Deus.